Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Rogamos a Deus para que sejamos abençoados nestes momentos, nesses minutos em que examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito da nossa conversão. Você aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Jesus Cristo precisa de ajuda de algumas coisas, de alguém ou de você mesmo, para que você seja salvo? Ele precisa ser socorrido por alguém para ajudar na tua salvação, para que você alcance a vida eterna, além do sacrifício dele? Não há necessidade disso. O sacrifício do Senhor Jesus nos comprou. Nós fomos comprados por bom preço, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos hoje meditar a respeito de que quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos por toda a nossa vida carnal e depois por toda a eternidade na vida espiritual, quando estaremos num novo corpo que já não morre mais, não fica doente, não tem separação, não tem mais nada. Então, porque muita gente não tem aceitado Jesus na realidade, tem aceitado uma igreja, tem aceitado uma denominação, tem aceitado participar de cultos que é dirigido por um determinado pastor, por um determinado ministério. A pessoa não aceita Jesus, aceita a igreja, aceita o título da igreja, a denominação, o nome da igreja. Eu sou da igreja tal, eu sou... Então isso é para nós aprendermos que com Deus a coisa é séria, não é brincadeira. Ele comprou você e você tem que ser dele, não da igreja. Você é a igreja, entendeu? E nós vamos ler isso hoje aqui. Nós vamos ver que nós temos que aceitar a Jesus, que morreu por nós, entregou sua vida por nós, e nós temos que entregar a nossa vida para ele, porque nos tornamos uma nova criatura. Quem se torna uma nova criatura, fica para trás as coisas velhas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque nós somos uma nova criatura. Então a pessoa que aceita Jesus, a palavra diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que adulterava não adultera mais. Enfim, aquele que vivia de pecados e praticava pecados e tinha prazer e alegria em praticar pecados, ou se achava assim, obrigado a praticar pecados porque não tinha jeito, tinha que pecar, fazer o quê? Então se tornou uma nova criatura. Tem interesse em servir a Deus, não tem vigilância de pastor, de obreiros, indo nas casas, ou então, cuidado que o ministério, se ficar sabendo, não, meu ministério é Deus, Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo, então eu temo a Deus, não temo homens, temo Deus, meu temor é de Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque aí eu começo a pensar assim, Deus está me vendo em todos os instantes da minha vida, Deus está sabendo e sabe o que eu penso, o que eu desejo, o que minha carne deseja. Ele sabe, não adianta eu querer esconder dele. E eu preciso confessar, Senhor, eu tenho esse desejo, mas não vou fazer. Por amor de ti, não vou fazer. E luto e não pratico o desejo da carne. Pratico os desejos de Deus. E os desejos de Deus são simples. Amor, paciência, temperança, paz. Ele quer que nós sejamos assim como foi Jesus Cristo também. Vamos iniciar aqui numa leitura, tem muitos versículos, muito ensinamento a respeito disso. Nós vamos ver algumas coisas apenas para fundamentar um pouco o que está sendo anunciado hoje, o que nós estamos examinando hoje, mas compete a cada um de nós examinar melhor em nossas casas a palavra de Deus, termos por costume ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, que é a vida e os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver aqui em Hebreus capítulo 5, no versículo 1 em diante, eu vou ler rapidamente, diz assim: porque todo sumo sacerdote, falando lá da lei, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Isso Cristo fez também por nós. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Dos ignorantes significando assim, aqueles que não entendem a lei, aqueles que não conhecem, não foi avisado, não foi falado. E aqueles errados que conhecendo, erravam.
pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então o sumo sacerdote oferecia esses sacrifícios pelos pecadores, porque ele sabia: eu também sou pecador, sei da condição de humano, né? Só que agora nós temos um novo sumo sacerdote. Por esta causa deve ele, aquele sumo sacerdote, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, se não santificou, se não glorificou a si mesmo, Cristo, ele não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O que está dizendo aqui? Cristo foi gerado, Cristo foi criado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Gerei você no ventre da tua mãe, que era Maria, né? Ou Miriam, Maria. E como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, o qual Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, Cristo orou, suplicou, com orações, lágrimas, clamor, foi ouvido quanto ao que temia. Cristo temia. Temia o quê? Temia a morte. Pai, afasta de mim, se queres, afasta de mim este cálice. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Era filho de Deus, mas aprendeu a ser obediente ao Pai. Precisou aprender também por aquilo que padeceu. Ele aprendeu por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nós temos que obedecer a Jesus Cristo para sermos salvos. Ah, mas eu guardo toda a lei. Faz bem. Falta-te uma coisa: vende tudo que tem e dá para os pobres. Por quê? Porque aquela pessoa tinha confiança na riqueza, tinha confiança no dinheiro, tinha confiança no poder humano. E aquele que confia em médicos, remédio, dinheiro e tantas coisas na própria sabedoria, não está obedecendo a Deus, não está sendo obediente a Ele, né? Sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não está obedecendo a Deus. Deus diz assim: eu sou o que te salvo. Você é salvo não pelo teu merecimento, você é salvo pela minha misericórdia, diz Deus. Eu te salvo porque eu sei que você está lutando contra o pecado. Embora algumas vezes você me desagrade, como às vezes a gente desagrada a Deus, não por vontade, nem por prazer, nem com alegria, com tristeza. E quando percebemos, nos damos conta, nos arrependemos. Então, embora você algumas vezes me desagrade, eu estou vendo a tua sinceridade, o teu amor, a tua perseverança, a tua fé, a tua confiança em mim. Porque nós oramos, né? Seja feita a tua vontade. Eu estou negando a minha quando eu oro. Estou me entregando para Deus. Então, o que o Senhor fez, amém. Foi Ele que fez, não fui eu, foi Ele. E é a vontade dEle. Parece às vezes que não é boa para nós, mas não tinha jeito melhor. Aquele era o melhor, como Cristo. Cristo morreu. O que os apóstolos pensaram? Agora nós estamos perdidos. Nós pensamos que esse aí fosse redimir Israel. E ele aí, hoje é o terceiro dia que está morto, e estava lá com eles. Às vezes você está pensando: Cristo me abandonou. Ele que está aí te sustentando, dirigindo, e você pensa: Cristo me abandonou. Não abandonou, não. Ele está com você, querido irmão, querida irmã. E nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos esse sacrifício. Ele chorou com lágrimas aqui, implorou, e ele foi ouvido por Deus. A morte não teve poder sobre ele. Ele teve que derramar o sangue por causa dos nossos pecados, não por ele, pelos nossos pecados. E depois, ao terceiro dia, ressuscitou. Veio nele o Espírito de vida, como ele mesmo diz: tenho poder para entregar a minha vida e tornar a tomá-la de volta. Porque o Pai ouviu a oração do Filho. E ele foi fiel até a morte, morte de cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive eternamente. Do qual muito temos que dizer aqui falando de Melquisedeque. E também aqui em Hebreus, no capítulo 7, aqui do versículo 21, diz assim: mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Jesus é o fiador desse concerto com Deus,
Fiador é a garantia. Eu sirvo a Jesus e tenho a garantia de que serei salvo. Quem garante a minha salvação? Jesus Cristo. Ninguém é maior que Ele. Ele venceu a morte. Ele diz, eu fui perseguido, me perseguiram, fizeram de tudo contra mim, mas não tema, eu venci o mundo. E Ele é a minha garantia de que eu vou vencer o mundo também. Vencer o mundo, vencer a morte. Vamos permanecer, como diz aqui, na obediência. Eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E Ele é o nosso fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Lá na lei, tinha sacerdote, morria, punha outro. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Não vai sair, não vai ter outro sumo sacerdote, não vai ter outro sacerdote, não vamos ter outro pastor, o único pastor, Jesus Cristo. E nós fazemos aqui a obra que Ele nos manda fazer, cada um aquilo que Ele tem mandado fazer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar perfeitamente. Só Ele pode salvar perfeitamente, sem ajuda de ninguém. Os que por Ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele que nos salva, vive intercedendo por nós. Como que Cristo intercede por nós? Através do Novo Testamento, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, da sua doutrina, que Ele ensinou para nós e para os apóstolos. E agora nós estamos aqui vivendo e estamos ouvindo o ensinamento, a intercessão de Jesus por nós. Nós estamos aqui crescendo na fé, aprendendo a cada dia o que o Senhor Jesus tem para nós e aceitamos a Jesus. Às vezes você está numa igreja que o ministério coloca uma doutrina que você fala, mas isso aqui não é de Deus, isso aqui não está nas Escrituras. Mas se você não fizer, você vai ser excluído. Excluído da onde? Da denominação? Não tem problema. Eu não quero ser excluído do céu. Eu prefiro servir a Jesus do que servir o homem, do que obedecer uma doutrina de homens ou de demônios, seja lá o que, não está nas Escrituras. Eu vou servir o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor, o meu Salvador. Então vamos ver aqui em João capítulo 3, o versículo 1 a 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha a perspicácia aqui desse sacerdote aqui, Nicodemos. Veja a perspicácia de esse homem está fazendo coisa que não é possível fazer. E aí Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como nascer de novo? Entrar no ventre da mãe, nascer sendo velho, né? Entrar no ventre. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode ir para a igreja que você quiser, seguir quem você quiser. Se você não nascer de novo, deixar a sua vida velha para trás, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E assim também Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós deixamos para trás a vida passada. Não somos mais aquela pessoa cheia de pecados, cheia de erros, cheia de idolatria, cheia de mentiras, de enganos. Nós estamos vivendo uma nova vida, deixamos os vícios, mudamos de vida, aceitamos a Jesus, somos lavados e embranquecidos nas águas do batismo, lavados pelo sangue do Cordeiro, que o batismo representa a morte e a ressurreição de Jesus. Em Lucas capítulo 2, diz assim, do versículo 8 em diante:
que naquela mesma comarca os pastores estavam no campo durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Jesus, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E apareceu o exército celestial lá louvando a Deus e glorificando o seu santo nome. Então nós entendemos, vemos, cremos, sabemos que tudo isso é um novo nascimento. Nós estamos nascendo de novo. Vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 19, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, não é denominação, igreja, nome de pastor, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós vemos aqui, irmãos, como que Deus age, como que Deus faz, como que Deus é maravilhoso, como que Deus nos abençoa, mas nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não é aceitar Jesus de sábado, domingo, quinta-feira, quarta-feira, dia de culto, não. Aceitar a Jesus do momento do batismo em diante. Acabou, nossa vida, nós morremos, a vida passada ficou para trás. Nós nascemos de novo e agora nós temos uma nova vida. Somos uma nova pessoa, não vivendo mais para satisfazer a carne, mas para satisfazer o Espírito Santo de Deus que está em nós. Que Deus te faça compreender esta palavra e você aceite Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.